Eu pensava que era a primeira vez que ele passou, por acaso, passou desapercebido da minha visão tão maravilhosa, que foi o Wagner Périco, que teve aqui o ano passado, eu não ouvi, o Wagner Périco. Pois é. Ela, a Ádia da Sofia, que é a querida irmã do Ceará, da Wicca, que mais uma vez a Ádia já está convidando para um debate lá no Ceará, eu acho que em maio, né? Se Deus quiser, vamos, se possível, se a deusa quiser, né? Porque vai ser o evento da Wicca. Também convidamos para terminar a mesa, né, compor a mesa, o Alexei Dosworth, que eu nunca aprendi a falar. E o Giancarlo Caio Smith. Giancarlo. Cadê, Jean? Beleza, Valdemar. Bom, boa tarde a todos. Essa mesa já é fixa, né, do evento, exatamente sempre no mesmo dia, na terça-feira, no meio da tarde. E acredito que seja uma das que desperta mais curiosidade nas pessoas por conta desse nome, Previsões. Como o meu papel aqui de moderador, eu não vou me alongar muito na minha fala para dar espaço para todo mundo poder colocar as suas visões, que para mim são interessantes, porque eu sou um ignorante em todas as artes aqui dos meus colegas de mesa, sou só um curioso. Mas só reforçar o que eu comentei ontem durante a mesa que eu e Alexei fizemos sobre os planetas lentos. A gente tem já há 2 anos essa configuração no céu de 2 planetas muito lentos e que, portanto, vão continuar ainda durante mais uns 5 a 6 anos a manter esse ângulo de 90 graus entre eles, que a gente chama no astrologuês de quadratura, que são Urano e Plutão. Urano e Plutão são os grandes transformadores do zodíaco, cada um ao seu estilo. Mas são os 2 planetas que mais representam a nossa capacidade de se renovar, de renascer, de se refazer, de se reinventar. Quando eles formam um ângulo de tensão, como um ângulo de 90 graus, que é esse, geralmente eles provocam rupturas. Para mim, o exemplo mais característico do que a gente está vivendo em relação a essa quadratura entre Urano e Plutão são justamente as manifestações de liberdade, de independência que estão acontecendo pelo mundo inteiro. A gente pode citar assim, 2 exemplos mais emblemáticos e mais recentes: a Primavera Árabe, né, e aquele outro movimento chamado Occupy Wall Street, que agora virou Ocupa em qualquer lugar, né? Passou a ser uma palavra de ordem, essa questão de ocupar para protestar e para reivindicar. O que acontece? Urano está passando pelo signo de Áries. Ele entrou de vez no começo do ano passado no signo de Áries e agora ele passa mais ou menos 7 anos, é o tempo que ele demora para percorrer cada signo. Plutão um pouco mais lento, ele já entrou em Capricórnio no final de 2008, a virada de 2008 para 2009. Só que agora eles estão, por conta da velocidade diferente que cada um deles está no zodíaco, eles estão formando esse ângulo exato de 90 graus. Quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, Urano ainda estava em Peixes, então não havia esse ângulo de tensão entre eles, que na verdade começou a se manifestar há um ano e meio, arredondando quase 2 anos atrás. Quando a gente vai avaliar um ângulo entre 2 planetas, principalmente chamados planetas lentos, que tem esse contexto de refletir as situações coletivas, né, as situações mundiais, planetárias, de países inteiros, de culturas inteiras, é sempre importante a gente avaliar a história desses 2 planetas nos últimos tempos. E normalmente a gente parte justamente de um ponto onde eles tenham estado juntos, que no astrologuês a gente chama de conjunção, quando os 2 planetas estão no mesmo ponto do zodíaco. Então, a última vez que Urano e Plutão estiveram juntos no zodíaco, na mesma região do zodíaco, foi entre os anos de 1962 e 1969,
que para quem tem um pouquinho de mais idade, vai se lembrar que foram anos muito turbulentos. Foram anos de movimento hippie, de movimentos de contestação. A gente teve maio de 68 na França, que os estudantes foram para a rua, quebraram tudo, reivindicando um monte de coisas. O lado escuro dessa mesma configuração foi um momento de implantação de muitas ditaduras no mundo, principalmente aqui na América do Sul, né? Não custa nada lembrar que foi em 68 que foi o ano do AI-5, do triste memória do ato institucional número 5, em dezembro de 68, no Brasil, que instituiu a ditadura de forma completamente escancarada, né? Tinha ditadura na Argentina, tinha ditadura no Chile. Então há uma polarização muito grande entre os movimentos que reivindicam liberdade e transformação, como o Maio de 68, como o movimento hippie, e de outro, o que eu chamo do poder central, mais representado pela característica do Plutão, de não querer largar o osso, entregar a bola para o outro time. Então, hoje em dia, quer dizer, a gente tem o primeiro desdobramento a nível de tensão entre esses dois planetas. Então, para mim, eles caracterizam exatamente toda essa crise de valores que a gente está vivendo. Você tem reflexo na crise econômica que está alcançando uma parte enorme do mundo, principalmente no hemisfério norte, né? Você tem essas manifestações mais específicas que eu mencionei no início, como a Primavera Árabe, e percebam o seguinte: tem momentos em que o aspecto libertário do Urano prevalece, e aí ditaduras caem, e tem momentos que o aspecto concentrador de Plutão prevalece, e ditadores já existem a entregar o poder. O exemplo mais concreto que a gente tem disso atualmente é a guerra civil que está acontecendo na Síria, né? Como eu disse ontem, os planetas não têm nenhuma relação direta com o nosso calendário gregoriano, no sentido de que o ritmo deles não tem nenhuma relação direta com o calendário que foi instituído para o mundo ocidental. E lembrando, como eu lembrei ontem também, que existem N calendários: o Ano Novo Chinês é numa outra data, o Ano Novo Muçulmano é numa outra data, o Ano Novo Judeu é numa outra data, o Ano Novo Maia é numa outra data, e acabou que isso, abarcou o mundo inteiro, e agora 31 de dezembro tem comemoração do mundo inteiro de fogos e tal, a coisa ficou meio padronizada. Mas eles não são, engessados por esse calendário. A gente usa esse calendário para fazer as medições e tentar avaliar exatamente durante quanto tempo que aquilo vai estar atuando. Então, exatamente, essa configuração de tensão entre Urano e Plutão já vem se delineando há mais ou menos 2 anos, e vai continuar por mais ou menos uns 5 anos pela frente. Então, eu acho que esse é um grande momento de crise de valores em todos os sentidos. Um dos pontos onde isso vai pegar de forma muito clara é na questão econômica, porque aí a gente associa isso com essa entrada do Plutão em Capricórnio, na medida que foi aquele momento que estourou aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Obama estava no seu primeiro ano de mandato, se não me engano, e a questão fundamental aí é que o centro do problema, que era a estrutura econômica que estava sendo, o modelo econômico que ainda está sendo, vendido, entre aspas, para o mundo, não se atacou nesse momento o cerne da questão. Vamos estimular o crédito, vamos dar dinheiro, botar dinheiro na praça, em vez de cuidar das causas, foram tentar, perfumar as consequências. E nesse sentido, a simbologia de Urano e de Plutão é de uma coisa meio implacável, ou seja, não fez o dever de casa, vai ter que pagar por isso. De outro lado, como uma espécie de contraponto a isso, aí um aspecto que dura apenas este ano de 2013, que, como eu disse, essa quadratura de Urano com Plutão ainda tem mais 5, 6 anos de atuação pela frente, a gente tem um outro aspecto mais suave e mais interessante, que começou a se apresentar a partir de outubro para cá, quando Saturno entrou no signo de Escorpião e Netuno entrou no signo de Peixes. Como são signos do mesmo elemento, que é o elemento água, forma-se um ângulo harmônico entre eles,
de 120 graus que nós chamamos de trígono na linguagem astrológica. E o trígono não tem esse sentido de crise, de tensão que tem a quadratura que eu amo de 90 graus. Então, ao longo desse ano, nós vamos ter essa triangulação entre Saturno e Netuno, o que pode amenizar um pouco os aspectos mais duros dessa crise, fazendo com que as pessoas se voltem mais para o lado criativo, para o lado espiritual, que é o que Netuno representa, e o Saturno formando um ângulo harmônico com o Netuno possibilita de ancorar isso, de trazer isso para um plano concreto. Então eu vejo esse ano de 2013 como uma espécie de divisor de águas nesse sentido. Quer dizer, quem quiser ainda estar atrelado ao velho modelo vai ter que aguentar os terremotos que vêm por aí. Terremotos eu falo no sentido figurado, tá? Embora terremoto acontece todo dia no planeta, não é nada demais. E aqueles que estão voltados para uma maneira diferente de encarar isso tudo, com um componente de uma percepção mais ampla das coisas, que é o que o Netuno propicia, é como se fosse essa questão do divisor de águas mesmo. Quer dizer, quem está trabalhando para um lado mais claro e construtivo das coisas vai ter espaço para poder se manifestar, e quem estiver agarrado ao velho modelo, segure firme, porque ele vai sacudir muito. Do ponto de vista de astrologia coletiva, são esses dois aspectos que eu destacaria, para terminar falando de um momento ao longo desse ano que eu considero muito especial dentro dessa triangulação que eu acabei de mencionar entre Saturno e Netuno, que será por volta de junho e julho desse ano, quando o Júpiter vai entrar no signo de Câncer. Ele entra exatamente no dia 25 de junho, quer dizer, na virada de junho para julho, ele está entrando nos primeiros graus do signo de Câncer, e aí vai se formar um triângulo perfeito, um triângulo equilátero, entre Júpiter em Câncer, Saturno em Escorpião e Netuno em Peixes. Signos de água, signos de emoção, signos de sentimento, signos de também criatividade, por que não? Então, quando a gente tiver essa triangulação, esse lado, digamos, mais luminoso da vida vai estar mais favorecido. E Urano e Plutão seguem ali por trás, formando a quadratura, acentuando crises e derrubando velhos modelos. Já se fala, a nível de acadêmicos da área econômica e da área ambiental, que a Terra não dá conta do ritmo de desenvolvimento que os países querem ter. O planeta, ecologicamente falando, ambientalmente falando, ele não consegue se recuperar, se refazer do desgaste que é provocado pelo ritmo de desenvolvimento. A China crescendo a 10%, todo mundo quer crescer, né? Independente das consequências. Então eu acho que esse aspecto, essa triangulação bonita dos signos de água entre Júpiter, Saturno e Netuno, pode provocar um despertamento maior da consciência ambiental de todos nós, da consciência de que a gente só tem esse planeta e que a gente precisa de alguma maneira tomar conta dele melhor. Exatamente. Então, nesse sentido, esse divisor de águas é muito claro. Quer dizer, quem está trabalhando para o velho modelo, que aguente as sacudidas que vêm por aí, porque vem muitas, e quem está trabalhando por um modelo novo vai ter espaço esse ano para propor novas alternativas, novas opções, novas formas de encarar essa questão. E não é um bando de hippie protestando no meio da rua que está falando, são economistas, são ambientalistas. Eu queria citar particularmente um economista ambientalista australiano chamado Paul Gilding, que foi o primeiro a botar a boca no trombone em relação a isso, e a dizer com todas as letras que a Terra não aguenta esse ritmo de crescimento que os países estão querendo ter. Então é preciso se reformular esse modelo inteiro. E é claro que quem está ganhando dinheiro com ele não vai querer reformular nada, porque não está nem preocupado com o que está acontecendo. Está só preocupado em encher o bolso. Então a questão fundamental é essa. A gente tem, de uma forma muito nítida esse ano, o aspecto turbulento, e de outro um aspecto que pode permitir um novo olhar, uma reconstrução, uma nova maneira de encarar isso tudo, mas a gente sabe que é muito difícil de convencer os donos do poder disso. Então vamos ver de que forma que os dois implacáveis transformadores vão sacudir os modelos velhos